Olá, tudo bem? Meu nome é Daniela e eu vim contar para vocês hoje um pouco da minha história, minha trajetória de como eu saí de mãe desesperada para hoje consultora do sono. A história de como exatamente eu cheguei até aqui, né? Eu tenho 32 anos e eu sou farmacêutica por formação e eu escolhi a profissão lá muito novinha, né? Como toda, a maioria das pessoas escolhe e não tinha maturidade ainda para saber exatamente sobre do que eu gostava, o que eu me identificava. Tava bem perdida. E eu comecei a namorar bem nessa época, na época de cursinho, né? E eu conheci a minha cunhada querida, Marcela, e ela é farmacêutica, super apaixonada pela profissão, né? E eu tava um pouco perdida sobre o que escolher, sobre o que fazer. Minha família queria muito que fizesse medicina, porque minha mãe e meu pai sempre foram muito enfáticos nessa questão de medicina, e eu sabia que medicina não era o que eu queria. Então eu estava bem perdida mesmo sobre o que escolher. E conversando com a minha cunhada, que é super apaixonada pela profissão e tal, eu falei, quer saber, eu vou fazer farmácia, tem muitos campos, é muito amplo, né, o campo de farmácia, então eu vou optar por farmácia. E comecei a minha graduação. Primeiramente comecei lá em Cascavel, porque minha família é de Foz e tal, e onde eu tinha passado também. E já namorava com o Marcelino, com o pai do Davi, né, meu esposo. E tava muito difícil levar esse namoro à distância, né? A gente namorou por 2 anos à distância e foi bem complicado, né? Minhas amigas que moravam comigo sabiam quanto que era difícil, eu viajava direto pra cá e tal, então foi uma fase bem difícil pra gente. E então eu resolvi fazer transferência para Federal, né? Fiz prova de transferência para Federal do Paraná e consegui transferir para cá. Aí fiz mais 3 anos de faculdade aqui. Quando eu tava me formando já, a minha cunhada Marcela, que trabalhou a vida inteira assim com manipulação, né, durante toda a carreira profissional dela. Desde formada ela trabalhava com manipulação e ela falou: Dani, eu quero abrir uma farmácia, né? E ela me convidou para ajudar a tocar essa farmácia junto com ela. Eu recém-formada, né? Eu falei: nossa, que legal, uma experiência super desafiadora, com certeza eu quero, né? E aí começamos, né? Eu ajudando ela e tal, aprendendo muito com ela. Arregaçamos as mangas e fomos à luta, né? Então foram 6 anos trabalhando junto com a Marcela. Nesses 6 anos eu aprendi muita coisa, eu amadureci muito como profissional. Mas eu sempre soube ali no fundinho do meu coração que não era exatamente isso que eu queria trabalhar, não era exatamente isso que me trazia felicidade, sabe? Que me trazia é, aquele sentimento de sucesso profissional, né? Então eu senti ali que eu precisava tomar alguma atitude quanto a isso, sabe? Que eu ficar ali a vida inteira, por exemplo, eu ia me tornar cada vez mais frustrada, né? Então, sempre conversando com meu esposo e tal, até com a própria Marcela, que aquele realmente não era o meu caminho, é, eu decidi sair, né, da farmácia por algumas vezes e tal, acabei voltando, enfim. A Marcela por diversas vezes me ajudava, né, porque eu tentava sair, tentava me encontrar profissionalmente, não conseguia, acabava voltando, e até que decidi finalmente, por pôr um basta nisso e falar, não, eu preciso me encontrar, eu preciso entender exatamente o que me traz felicidade, né, porque a gente viver nessa angústia de você não saber exatamente o que você quer e não entender exatamente o que te traz felicidade profissional e satisfação é uma coisa muito ruim, né? Eu acho que quem passa por isso, quem tá assistindo e sente isso, entende o que eu tô falando nesse quesito. Então era uma coisa que me trazia muita angústia. Então, eu conversando com o Marcelino e tal, com a minha família, com a Marcela, com a família do meu esposo também, e decidi que eu ia sair, né? Que eu ia realmente me desligar da farmácia, que eu ia tentar me encontrar profissionalmente de uma outra forma. E aí, nesse meio tempo, eu tentando, né, me descobrir, tentando ver com que exatamente que eu ia trabalhar. Aí comecei a mexer com vendas, comecei a trabalhar com outras coisas. E eu via que estava ali patinando, que não era exatamente o que eu queria, né? Eu estava tentando arranjar alguma coisa que preenchesse aquele vazio, mas nada saía do lugar, nada parece que evoluía.
E aí o que acontece? Eu falei, quer saber? Eu acho que tá na hora de ter filho, né? Eu acho que isso vai me preencher e de repente, depois que eu tiver filho, eu consiga encontrar algo que realmente tenha a ver comigo, né? Que me traga felicidade profissional. E aí, eu e o Marcelino decidimos ter filho, a gente já tá junto já há 15 anos, entre namoro, casamento e noivado, mas casado a gente faz, esse ano a gente vai fazer 9 anos de casado, 9 ou 10. É, e, e aí a gente resolveu ter filho, né? Então, quando eu engravidei, foi aquela alegria, aquela coisa, a gente até não contou pra família logo de cara. A gente esperou os 3 meses, os famosos 3 meses, e quando a gente contou no Natal, todo mundo ficou bem surpreso, porque foi muito rápido também. Eu usava o DIU, quando eu tirei o DIU, eu achei que ia demorar um tempo pra engravidar, acabou sendo muito mais rápido do que a gente imaginava. E, e aí que foi aquela alegria, né? Aquele sentimento. Nossa, é um sentimento único, né? Quem aí também já teve filho sabe como que é a gente ser mãe de primeira viagem, ter aquele sentimento da gravidez, aquele misto de felicidade, de desespero, de meu Deus, e agora eu vou ser mãe. Mas foi muito bacana, foi uma sensação muito gostosa. Então, depois disso, né, depois de estar grávida e tal, eu comecei a me mergulhar realmente nesse universo, né, que é a maternidade, que é a gestação. Eu comecei a curtir muito tudo aquilo e tentando me organizar, né, com as minhas coisas, com os meus projetos, né, ver para onde realmente seria o meu novo caminho. Mas, né, quem é mãe aí sabe que quando a gente se torna mãe, parece que o nosso novo caminho só vira a maternidade. A gente só pensa nisso 24 horas por dia, a gente respira isso, a gente, né, tá com aquele bebezinho ali dentro do teu ventre e é uma sensação única. E parece que tudo que você vê na sua frente está relacionado à maternidade, né? Então, aquele virou o meu novo mundo. Aí, conversando com a minha família e tal, com as minhas irmãs, a minha irmã mais velha tinha acabado de ter filho, né? Meu sobrinho tava com acho que 6, 7 meses na época. E ela me falou assim: Dani, procura um curso de preparação para a chegada do bebê, um curso de maternidade e tal, que vai ser legal para você e pro Marcelino e tal, é importante. Daí eu fiquei pensando: nossa, mas será mesmo um curso, né? Será que é necessário e tal? Mas eu pensei: ah, eu vou fazer. Ela fez também, né? Não custa nada. Aí eu comecei a procurar, não achava nada. É, Aí, na época, eu tinha fechado meu Instagram e tal, e a Débora falou assim: não, deixa que eu vou procurar aqui. Aí ela achou um curso pelo Instagram num lugar chamado IEC, né? Daí eu falei, e me mandou o print e falou: ó, veja esse curso aqui, se tá acontecendo e tal, e faça esse curso, você e o Marcelino. E aí eu fui procurar e tal, né? E conversei, mandei um WhatsApp pro contato e tal, e me inscrevi no curso, eu e ele. Quando a gente chegou lá, eu ainda pensei, IEC, né? O que será? Será que é algum instituto? Aí quando eu cheguei lá, até achei super engraçada a situação, porque eu não imaginava, e IEC é a Igreja Evangélica Quadrangular. E eu sou católica e tal, né? Mas, enfim, é, achei legal, assim, de ser um curso da igreja, assim, bacana, achei bem bacana isso. E a gente ficou surpreso, né? Por ser da igreja, a gente nem imaginar que era. E aí, até nesse curso, eu reencontrei uma amiga minha da farmácia, a Tati, uma amiga super querida, que a gente nem tinha tanto contato assim na faculdade. E daí, quando a gente se encontrou no curso, foi muito legal. A gente virou amiga de barriga ali. E foi bem bacana, porque depois disso a gente não se largou mais, né, Tati? É, Então, daí nesse curso, era um pouquinho ali no começo do ano de 2020 que eu comecei a fazer esse curso, né? E aí, fazendo o curso presencial, acho que a gente foi em uns 2 encontros presenciais, ou um encontro, não me lembro, e de repente, pá, pandemia. Meu Deus, né? O mundo virou de cabeça para baixo. Aí aconteceu essa pandemia doida, essa loucura no mundo inteiro, aquele desespero, a gente grávida, quem ficou grávida na pandemia ou estava grávida na pandemia como eu, pode entender isso que eu tô falando, esse sentimento desesperador de meu Deus, o que que tá acontecendo com o mundo, né? O meu filho tá aqui na minha barriga e agora?
Então eu passei por essa fase bem difícil, assim, de tensão mesmo, de meu Deus, o que vai ser da gente, né? O que vai ser do nosso mundo, das pessoas, o que está acontecendo? A gente nunca viu uma coisa tão desesperadora assim. É, que quem é da nossa geração, acho que nem os nossos avós viram isso, né? Ou bisavós, enfim. E foi uma época de muita tensão, né? Aí que eu realmente não conseguia mais pensar em nada, eu só conseguia pensar na saúde do meu bebezinho, na saúde da minha família, dos meus pais. A minha mãe chegou a pegar o Covid, foi uma situação bem, bem difícil mesmo. Então, eu tive uma gravidez, assim, que eu posso dizer, foi tranquila em termos de eu estar me sentindo disposta e tudo mais, foi. Mas foi uma gravidez, assim, onde eu tive muita tensão psicológica, né? Por causa dessa questão da pandemia, por causa das circunstâncias do mundo que a gente estava vivendo, né? E aí, quando o Davi nasceu, né? Tipo, foi em julho, 21 de julho de 2020, e a gente estava nos picos dos casos, né, de Covid aqui no Brasil. Foi bem pior do que a gente imaginava. Então, a gente sabia que a gente ia ter que ir pro hospital sozinho e ia acontecer tudo sozinho. Então, foi uma fase bem difícil, né? Mas, graças a Deus, a gente sempre teve muita fé e acredita muito em Deus, acredita que Deus faz as coisas como devem ser feitas e foi tudo bem. Graças a Deus foi tudo muito tranquilo. E no curso, né, que a gente tá voltando à história do curso, no curso que a gente fez para a chegada do bebê do IEC, foi muito legal porque a gente aprendeu várias coisas que eu não imaginava, assim, né, que pudessem ser daquela maneira. A gente aprendeu, na verdade, sobre a amamentação, sobre o banho, sobre os cuidados básicos de higiene com o bebê e tal. E o legal é que isso envolveu o Marcelino, porque nós mulheres, a gente já começa a se preparar naturalmente para essa chegada do bebê. A gente começa a pesquisar, nem que seja na internet, ali no Google, várias pesquisas aleatórias, a gente começa a se preparar, né? Agora, o homem, o pai, ele não tem noção de como vai ser, né, esses cuidados. E no curso foi bem bacana porque eles passaram tudo isso e eles envolviam muito o pai, né? Eles falavam muito do casal em si. Então o Marcelino ele realmente entendeu que tinham vários detalhezinhos que a gente ia precisar estar atento. Eles falaram bastante sobre a amamentação, de como que o esposo precisa estar do lado da esposa para conseguir apoiar essa amamentação, né? Precisa ajudar com a questão da pega, com a questão do emocional mesmo. Então, nossa, eu acho que foi maravilhoso assim, nesse sentido de eles mostrarem a importância do casal estar junto, né? Porque você tá tendo um filho e os dois têm que estar presentes. É importante os dois estarem conectados para que tudo aconteça, tudo flua, né? E foi muito bacana. O Celino me ajudou muito, muito mesmo, assim. E o mais importante desse curso, eu até tô com um livro aqui que, que eu ganhei do curso, foi meu. Aqui tá meio ao contrário, mas o nome do livro é Preparação para a Chegada do Bebê. O mais legal desse livro, desse curso, foi que uma das, entre aspas, promessas, assim, era que a gente conseguiria fazer o nosso bebê dormir a partir de 8 semanas, 8 horas seguidas de sono. E aí eu falei, oi? Como assim? Foi algo que realmente eu nunca imaginei. Nunca imaginei. Antes de fazer esse curso, eu nem sonhava que um bebê tivesse capacidade fisiológica para dormir 8 horas seguidas depois de 8 semanas. Na minha cabeça, isso que eu sou farmacêutica e tal, mas eu acredito que mesmo as pessoas sendo da área da saúde ou sendo médicas, enfim, quando a gente vira mãe, a gente vira outro ser, né? Mas mesmo assim, antes eu não imaginava assim que isso fosse possível, assim, né? Eu acreditava que cada bebê era um bebê e que tem bebês mais fáceis, mais tranquilos, que dormem naturalmente a noite toda, e tem outros que não. Acreditava que fosse assim, né? Era meio que na sorte, né? Vamos na sorte. Será que meu bebê vai ser tranquilo ou não, né? E daí, quando eu fiz o curso ali, elas começaram a falar sobre o passo a passo de como que deveria ser, as sequências, os cuidados, que isso iria condicionar o meu bebê a dormir às 8 horas por noite, e eu achei assim fantástico aquilo, né? Eu falei, caraca,
placa. Eu falei, não, a gente vai fazer tudo bem certinho, porque o nosso bebê vai dormir a noite inteira. E o que acontece é que aquilo virou pra mim uma obsessão, né? Eu falei, não, eu vou conseguir. E aí, quando o Davi nasceu, eu comecei a seguir tudo que tava falando no livro, tava ali, o livro virou quase que a minha Bíblia, assim, eu ficava com o livro debaixo do braço, assim, pra cima e pra baixo, e seguindo tudo, imprimindo várias tabelas e tal, que o curso falava. E no final eu falei, vai dar tudo certo. Só que acontece, né? A prática é sempre muito diferente da teoria, né? Então, as coisas começaram a sair um pouco do controle, não estava acontecendo exatamente como eu esperava. E eu comecei a me desesperar. Aí eu lembro que a minha mãe estava me ajudando ainda e tal, e ela falava assim, Dani, calma, não é assim, as coisas não funcionam do jeito que a gente quer e tal. Só que uma coisa que ela falava, que ela não se lembra, mas que me deixava super tensa, era que ela falava assim, nossa, mas o Pedro nunca chorou desse jeito, o meu sobrinho, né, o filho da minha irmã. Davi chora mesmo, né? Então, tipo, aquilo me angustiava ainda mais. Eu falava, ai meu Deus, o que será que tá acontecendo e tal. Ela falava assim, não, mas fica tranquilo, isso daí deve ser cólica. Isso daí é cólica, com 3 meses isso vai passar. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, ai, é cólica, é cólica, é cólica. E a gente chegou aí em vários pediatras e tal. Só que acontece, ele tinha cólica e não dormia. Então eu não sabia qual que era o maior problema, se era realmente cólica ou que não estava dormindo, entende? Tava tudo meio misturado. E no final das contas, que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu acho que praticamente ele nem tinha cólica. Ele tinha alguns desconfortos, mas cólica mesmo, assim, ele não tinha. O que acontecia é que ele realmente não conseguia dormir. Enfim, os dias foram ficando piores e tal. Aqueles primeiros dias é natural que seja muito assustador para a mãe e para o bebê, né? Afinal de contas, para a mãe que nunca foi mãe, é tudo muito difícil. Você quer fazer de tudo para o bebê, você quer atender ele da melhor maneira possível, você quer que ele não chore e não adianta muita coisa, porque para o bebê tá assustador também. Afinal de contas, ele estava 9 meses ali dentro, né, da barriga, tudo no quentinho, sendo alimentado sem precisar fazer muito esforço, tudo apertadinho, com barulhão lá, né, escutando o barulho do útero e tal, e de repente ele veio para esse mundo meio assim, sem barulho algum, meio estranho, meio solto, tendo que se alimentar. Então, né, o bebê ele se assusta com tudo isso. É meio, realmente é uma fase de adaptação entre o bebê e mãe mesmo, né, nesse novo mundo. Então, a gente tenta fazer o que a gente pode, mas a gente fica desesperada mesmo. Acho que é natural. Além do mais, né, a gente passa pelo puerpério. Então, os papais aí que estão vendo, saibam que realmente a mulher precisa de muito apoio nesse momento, porque a gente se sente perdida mesmo, a gente se sente desnorteada. Por mais que você tenha mãe, por mais que você tenha uma rede de apoio ali, né? Essa responsabilidade de ser mãe nos traz um peso que é natural, né? Porque a gente quer fazer o nosso melhor. Enfim, que comecei a realmente pesquisar o porquê que ele não dormia, ou quantas horas que um bebê precisava dormir, e vi que ele precisava dormir de 16 a 18 horas por dia, né? Contando dia e noite, naquela época que eu estava pesquisando. Eu falei, meu Deus, tá tudo muito errado. Eu falei, somando, ele não dorme tudo isso, né? Aí eu comecei em vários médicos, fui em vários pediatras diferentes. Até minha mãe falou, filha, calma, não precisa. Mas eu tava assim, desnorteada, porque primeiro a gente foi em uma pediatra, a gente não se identificou muito, que a gente não gostou. E aí a gente começou a ir em outros pediatras para ver o que eles falavam. E no final das contas, que eu tava só trocando de pediatra para ouvir outras opiniões, mas ninguém me ajudava, porque todo mundo falava assim, não. É normal, bebê não dorme mesmo. Tem bebê que dorme mais, tem bebê que dorme menos, né? Então, ninguém me ajudou no sentido de me dar uma luz no fim do túnel, né? Eu fiquei pensando, nossa, mas eu fiz o curso, lá no curso falava que o bebê podia dormir, por que será que o meu não dorme, né? Aí eu mandei uma mensagem pro pessoal que fez o curso com a gente e perguntei assim, gente, alguém já conseguiu fazer os bebês dormirem por aí? Porque a gente tinha um grupinho, né, que a gente fez do pessoal que fez o curso.
E aí algumas duas pessoas lá responderam, sim, a gente conseguiu e tal. E eu falei, meu Deus, por que será que eu não consigo? O que será que eu tô fazendo de errado? E aquilo ficou, né, na minha cabeça e tal, e eu falei, não, eu vou buscar uma solução, não vou aceitar que seja assim. Aí continuei pesquisando e tal, até que eu achei vários cursos, né, na internet, e descobri a consultoria de sono, né. Aí eu achei um dos cursos que eu mais me identifiquei, né, que foi com uma pediatra, com a doutora Angélica, que eu amei de paixão, assim, uma pessoa sensacional. E parecia que ela entendia o que eu tava, o sofrimento que eu tava passando. Ela conseguiu entender aquela angústia que estava dentro de mim, que nenhum dos outros médicos que eu conversava entendia, né? É como se uma pessoa estivesse ali me dando a mão e falando, não, eu entendo o que você tá passando, né? E não precisa ser assim. Então, eu falei, quer saber, eu vou fazer esse curso e tal. Aí cheguei a comentar com meu esposo não gostou muito não. Ele falou assim, ai, pra que você vai fazer outro curso? A gente já fez esse da igreja e não deu muito certo, porque o bebê não é um robô, as coisas não funcionam assim e tal. Eu falei, não, eu vou fazer. Aí fiz meio ali, né, na moita, escondidinha ali. Falei, não, vou fazer porque eu tô sofrendo pra caramba, depois eu conto pra ele, né. Aí comecei a fazer o curso e tal. Aí um dia eu lembro que eu falando com a minha mãe, comentei com ela, falei, mãe, eu tô fazendo um curso pro Davi dormir. Daí minha mãe, o quê? Como assim? Fazendo curso pro Davi dormir? Você tá doida, menina? Você tá muito ficcionada com isso, filha. Bebê tem que. Eles choram mesmo e tal. Tem bebês que choram mais, tem bebês que choram menos, mas calma, vai passar. É uma fase, né? Isso vai passar. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mãe, eu não sei se vai passar. Porque eu já tô no meu nível de esgotamento máximo. Né? Eu já não tinha mais ninguém aqui, minha mãe já não estava mais aqui. Ela estava falando isso, mas ela estava pelo telefone, ela não estava vendo o que eu estava passando mais. E aí eu pensei assim, não, se existe coisa a ser feita, por que eu não vou fazer? Se tem conhecimento, se tem algo que pode ser feito, por que eu não vou buscar, né? Então eu pensei assim, eu vou atrás do conhecimento e eu vou fazer o que tem que ser feito. Se for possível, né? Se algumas mães já conseguiram pelos depoimentos que eu vi e tal, por que eu não vou conseguir? E aí eu iniciei o curso. Quando eu iniciei o curso, eu comecei a ver que era um processo, que era um passo a passo, né? Que não era tão simples assim, mas que se fizesse com consistência, se fizesse da maneira que deveria ser feita e tal, ajustando a rotina e fazendo a sequência de passos como ela deve ser feita, dava certo. Mas eu confesso que por várias vezes eu achei que não fosse dar, né? Tinha várias vezes que eu falava, ai meu Deus, eu acho que pra mim não vai funcionar e tal, o Davi não vou conseguir e tal, com o Davi, ele é muito irritado e tudo mais. Mas eu pensava, não, eu sou a melhor mãe que o Davi pode ter e eu vou conseguir. E aí fui indo, até que, né, meu Deus do céu, as coisas começaram a acontecer, ele começou a dormir. E eu lembro também que era, como estava nessa época da pandemia e tal, minha família falava, Dani, por que você não vem, você e o Marcelino para cá, já que ele pode trabalhar, ele estava fazendo o sistema de home office, né, desde o início da pandemia, venham para cá e tal, porque vai ser bom para vocês saírem um pouco daí. A minha mãe viu que eu estava mega estressada, né, ninguém conhece o Davi também, o meu pai não conhecia o Davi, e aí eu falei, tá, tudo bem, a gente vai. Depois que eu já tinha feito o curso e que tava tudo certo, né? Aí eu falei, vai ser a minha prova de fogo, porque se ele não acordar lá, aí eu vou ver que o negócio realmente funcionou. E foi surreal. A gente foi pra lá, ele fazia assim uns 5 dias que eu tinha conseguido fazer ele dormir já aqui, ele já estava dormindo a noite toda, já estava dormindo sozinho durante as sonecas do dia. E a gente foi pra Foz e todo mundo ficou assim, perplexo, assim, com o jeito que ele dormia, né? Porque não precisava ser nem nada, não precisava nada, simplesmente colocava lá, fazia o ritualzinho dele da soneca e ele adormecia sozinho. E aí todo mundo ficou, tipo, de boca aberta mesmo, assim, falaram, meu Deus, como que pode e tal. E a minha mãe, né, aquela que tinha me criticado no início, foi a primeira a dizer assim, filha, tô impressionada com isso, eu nunca vi uma criança dormir assim. Então aquilo me dava um orgulho ainda maior de mim mesmo, assim, pensar, nossa, você viu, mãe? Que eu lembro que eu falei pra ela assim também, vai chegar o dia em que eu vou colocar ele sozinho no bercinho e ele vai dormir sozinho.
E a minha mãe dava risada na minha cara, eu falava, ai meu Deus, coitada, ela iludida, né? E aí, quando ela viu isso acontecer, ela realmente ficou perplexa e falou, nossa, eu não acreditava que isso fosse possível e tal. Então, foi aí que uma luzinha acendeu na minha mente, na minha cabeça, de que eu realmente tinha me apaixonado por esse tema, né? Eu falava dele com tanto orgulho, com tanta emoção do que eu tinha conseguido, do processo e tal, que aquilo parecia um novo universo para mim. Parecia que eu estava mergulhada naquilo. Para todo mundo que eu encontrava, eu contava como que eu tinha feito, como que eu tinha conseguido e tal, e as pessoas ficavam impressionadas. E a minha mãe mesmo falou para mim, filha, por que você não vai trabalhar com isso? Ela falou, você gosta tanto de falar sobre isso e deu tudo tão certo para você com o Davi e tal, que acho, né, que seria uma coisa bacana para você fazer. E eu falei, nossa, mãe, realmente. E aquilo, né, começou eu comecei a alimentar aquilo tudo dentro do meu coração e dentro de mim e tal, e comecei a ver que realmente tinha muito a ver comigo, que aquilo, né, fazia parte agora da minha nova realidade e que eu estava amando lidar com tudo aquilo, falar daquilo, né? O sono para mim foi uma coisa surreal mesmo, porque parece que eu tirei um peso de cima de mim, sabe? Quando eu comecei a ver o Davi dormir e comecei a dormir também, é como se foi um marco, né, na minha maternidade, porque foi a partir daí que eu comecei a curtir a minha maternidade. Aí eu comecei a curtir muito mesmo, porque eu tava descansada, e ele tava descansado, ele virou outro bebê. Lá em Foz mesmo, né? Todo mundo falava, gente, esse bebê ele é muito anjinho, ele não chora, ele não faz nada e tal, mas isso foi depois de conseguir dormir, porque antes dele, quando ele ainda ficava muito acordado e tal, ele era extremamente irritado. Então ele realmente virou outro bebê. E as pessoas se impressionaram como ele era bonzinho, como ele era querido e tal. E eu comecei a curtir muito a minha gestação, a minha maternidade, desculpa. Então, foi algo que me transformou mesmo, né? Então, eu falei, quer saber? Eu vou começar a fazer o que tem que ser feito, então, para ir atrás disso, né? Comecei a procurar os cursos e tal. Aí, na época, eu também conversei com a minha mentora, que é a doutora Angélica, né? Do curso que eu tinha feito, pedi algumas sugestões para ela me passou. E até que eu fiz o curso da consultoria mesmo, né? Resolvi fazer o curso da consultoria e hoje me tornei consultora do sono. Eu já estou fazendo um segundo curso, porque eu acho que conhecimento, ele, né, quanto mais você tem, mais você precisa, mais vai te abrindo os horizontes. Então, eu já estou fazendo o segundo curso de consultoria do sono, esse está no processo, né? Mas eu sinto, eu estou muito, muito feliz mesmo com tudo isso que está acontecendo. E para finalizar, eu queria dizer para vocês que o conhecimento liberta, né? Foi através do primeiro curso que eu fiz que o curso da preparação para a chegada do bebê já me abriu horizontes ali, porque eu descobri que o bebê poderia dormir sim 8 horas depois de 8 semanas, né? Uma coisa que eu nunca imaginei. Então aquilo já me preparou para o que eu estou vivendo hoje, né? Foi através daquele primeiro curso também que eu tenho muita gratidão por ter feito e tal, pela minha irmã primeiro por ter me orientado a fazer um curso, porque eu nem ia buscar conhecimento nenhum. E, e hoje, né, por ter todo o conhecimento que eu tive, primeiro como aluna, né, da consultoria e depois agora como consultora mesmo, como profissional, isso realmente é surreal. Esse conhecimento todo faz com que a gente tome mais, que a gente tenha mais responsabilidade na criação dos nossos filhos e de entender que sim, a gente pode se capacitar, que a gente pode aprender para dar o melhor para eles, né? Que a gente não precisa simplesmente ver os problemas ali e falar, ah, é assim mesmo, deixa que uma hora melhora e tudo mais, né? Igual quando a criança faz birra e aí você trata de qualquer jeito aquilo, fala, ah, uma hora melhora. Eu acho que tudo tem uma forma de melhor de você lidar com o problema, né? Então é isso, espero que vocês gostem. Eu quero poder entregar conteúdo cada vez de mais qualidade aqui. Quero poder cada vez mais gravar vídeos. Como eu falei lá no primeiro vídeo, eu tenho um pouco de vergonha ainda, não sei ainda lidar muito com essas coisas aradas, né? Esse novo universo para mim é tudo novo. Mas eu quero gravar sim mais vídeos para poder trazer bastante conteúdo.
O vídeo tá totalmente amador, cheio de ruído, não tem aquele negócio de luzinha lá, o ring light, então tem luz muito de um lado, sombra do outro. Mas enfim, eu acho que a mensagem eu consegui passar. É isso. Um enorme beijo.